Será que vale a pena investir em Cash 3 na Melius? E aí, gente, beleza? Tô trazendo aqui uma série de vídeos, né? Que eu vou estar falando sobre uma empresa específica, entrando em detalhes sobre como ela funciona, né? No que ela se baseia e se vale a pena investir nessa empresa, tá? Esse tipo de vídeo é muito comum, né? Entre outros canais de finanças por aí. Então, se vocês estiverem gostando do formato, se vocês gostarem, né, dessas ideias, né, eu peço que vocês deixem aí um apoio, né, que seja um like ou a inscrição, para que eu possa estar entendendo isso como um sim, nós queremos mais vídeos desse tipo, beleza? Então eu vou para a tela do meu PC aqui para mostrar um pouco sobre a Cash 3, né, a Melius, e como é que ela opera e etc. Então, gente, já estou aqui na tela do meu PC, tá? E já estou aqui também com o site da Melius aberto, beleza? E aí, assim, a primeira coisa que a gente vai querer fazer quando a gente está analisando uma empresa é entender como ela funciona, beleza? Vou ser bem breve aqui, mas a ideia aqui é sempre que você se justifique, né? Você tem que justificar para você mesmo porque é interessante investir nessa empresa. Você tem que ter com essas ideias claras, né? Porque isso faz diferença para uma visão de longo prazo. Você tem que manter as coisas simples, beleza? Então aqui, bem resumidamente, o que a Melius trabalha? Bem, ela trabalha com cupons de desconto e cashback em centenas de lojas online. Então, essa empresa aqui, ela faz como se fosse um meio de campo entre o cliente e outras lojas. Então, o cliente, né, por exemplo, eu vou comprar um sapato, igual tá aqui, né? E aí eu vou comprar na Centauro. Só que aí, se eu comprar passando pela Melius, eu vou ganhar um cashback, um dinheiro de volta. E aí assim eu vou estar economizando com a minha compra, beleza? Essa é a ideia simples da Melius. Então ela ganha meio que indicando, né, compras, indicando clientes para fazer compras em empresas específicas. E aqui eu mudando a aba aqui, eu vou ver todos os cupons de desconto e cashback que ela oferece e quais são as lojas que são parceiras da Melius. No caso aqui a gente tem a Dell, a Magazine Luiza, né, o Shoptime, a AliExpress, enfim, várias outras lojas, e você consegue estar comprando nessas lojas e ganhando porcentagem de dinheiro de volta. E aí quando a gente entende, né, como que a empresa trabalha, fica muito mais fácil entender os riscos associados à empresa e também fica muito mais fácil, né, entender quais são os passos futuros da empresa, o que ela está pensando para daqui a 5 ou 10 anos, né, qual que é a progressão natural da empresa, beleza? Então aqui, por exemplo, um risco, né, do negócio seria, por exemplo, a Netshoes aqui é um parceiro da Melius. Se de repente os meus clientes da Netshoes eles preferem comprar na loja física, sei lá, da Netshoes, ao invés de utilizar a Melius para essas compras, eu posso estar perdendo um pouco de receita. No caso, a Melius vai estar perdendo um pouco de receita. Outro risco também que acontece na Melius é, por exemplo, um parceiro dela perceber que não é rentável fazer o negócio, né? É manter a parceria. E aí, enfim, né, ela perdendo o parceiro, ela vai perder a receita associada às vendas, né, desse parceiro na plataforma dela. Isso aí pode diminuir a receita da Melius, beleza? Outra coisa que também que a gente já pode perceber que é um passo futuro da Melius, que ela está implantando, né, é um cartão próprio dela, tá vendo? E esse cartão aqui, se a gente for dar uma olhada diretamente no cartão de crédito aqui, ele já permite que a pessoa ganhe cashback a partir, né, do uso do cartão ali. Então é uma funcionalidade bem interessante, né, e que entra também no âmbito financeiro, ao invés do âmbito só comercial, né, que já existe na Melius. Então aqui a gente mostra mais ou menos o cashback, né, que ganho, então funcionalidade muito legal. Bem, gente, agora eu vou estar entrando em alguns valores relacionados à empresa Melius, tá? Eu pretendo ser mais superficial quanto a esses valores. Primeiro porque eu não quero criar um vídeo muito extenso, né? Eu não vou ficar aqui abrindo balanço patrimonial e analisando, enfim, ia ficar um vídeo muito grande. E também não entrando muito em detalhes, né? Eu acabo mantendo meu vídeo mais entendível, né? As pessoas conseguem entender melhor, captar a ideia por trás, enfim. Então eu vou estar usando aqui alguns sites para poder estar mostrando alguns valores relacionados à análise fundamental sobre a empresa, beleza? Vou estar usando aqui o site Fundamentos, inicialmente, né? Então aqui eu estou com o ticket Cash 3, que é o ticket da Melius, né? Na Bolsa de Valores brasileira.
Então a cotação aqui dela tá aproximadamente R$ 31 no dia que eu gravo esse vídeo, tá? E olha que coisa interessante, o IPO dela, né, o tempo que ela entrou na Bolsa de Valores brasileiro foi no final de 2020. Por esse tempo assim, ela entrou na bolsa valendo R$ 9,50 aproximadamente, beleza? Então nesse intervalo até agora, né, setembro que eu gravo esse vídeo, setembro de 2021, ela já atingiu valores de até R$ 34, né? E hoje ela está em R$ 31. Então ela teve uma subida e aí agora ela deu uma caída, né? Voltou a patamares menores, beleza? Então aqui ela está cotada no setor de programas e serviços, né? O setor de tecnologia da nossa bolsa. E o valor de mercado dela é pouco mais de 4 bilhões de reais aqui. Beleza? Isso aqui é só o número de ações vezes o preço por ação, e a gente tem esse valor de mercado aí, né? Que é o valor dela. Como ela tá valendo, quanto ela tá valendo hoje. Beleza? Então percebam aqui alguns valores acerca da empresa. Né? Aqui a gente tem algumas comparações do preço dela com por exemplo, o lucro, com, por exemplo, o valor patrimonial dela, com, por exemplo, o EBITDA, enfim, várias outras métricas aqui. A coisa mais importante a se analisar aqui, né, que é uma métrica que está bem elevada para a empresa Melius, é exatamente o preço por lucro. Não que essa métrica indique muita coisa, né, mas também ela não é uma métrica boba, digamos assim. Isso aqui nada mais é do que o preço atual da ação dividido pelo lucro atual que cada ação tem. Então a ideia é mais ou menos assim. Se cada ação, né, aqui eu tenho 133 mil ações, se cada uma dessas ações aqui minha, ela gerasse, por exemplo, R$1 no período de um ano, eu teria exatamente que o meu lucro por ação seria de R$1. Aqui o meu lucro por ação, LPA, ele está de 0,03. Então cada uma dessas ações aqui, a empresa está lucrando 0,03. Beleza? Então perceba que o valor dela está bem mais alto, né? Como mostra exatamente esse indicador aqui, 932. Então o preço dela está 932 vezes mais alto que o lucro dela. E isso aqui pode indicar algumas coisas. A primeira coisa que isso aqui indica é que muita gente está vendo potencial na empresa. Por quê? Eles não pagariam um valor alto na empresa, né, se eles não achassem que essa empresa ela vai ter um valor no futuro. Beleza? Então muita gente está acreditando nessa empresa. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Uma empresa está com um valor assim. Mas uma contrapartida disso é que o valor dela chega a ser muito alto. O preço por lucro dela de 900 vezes, se vocês terem ideia, ela é com o maior, né, preço por lucro de todas as ações cotadas por programas e serviços na bolsa. Beleza? Então, assim, muita gente está esperando muito dela, né? Digamos assim. Isso é ao mesmo tempo uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque existe a dúvida, será que a empresa ela vale isso tudo no longo prazo? Então essa é a pergunta que tem que ser feita sempre por um investidor fundamentalista. Outra coisa bem legal aqui é essa dívida líquida negativa, beleza? Isso aqui significa o quê? Que a empresa tem dinheiro em caixa. Ou seja, ela pode estar realizando novos investimentos, está comprando outras empresas, como a própria Melius fez, tá? Posso comentar rapidamente sobre isso, mas ela comprou a Picodi, que é uma outra empresa também nesse setor de cupons, e que é uma empresa internacional, né? Então isso aí, enfim, muitos investidores da Melius ficam bastante satisfeitos, né? Porque ela está se internacionalizando. Vou mostrar um pouco mais sobre isso aí, mas isso aí também pode representar porque que, né, o pessoal está botando tanto valor na Melius, né? Está pagando tanto pelo lucro da ação, digamos assim. Beleza? Então aqui o lucro líquido dela é de 4 milhões só, igual a gente falou aqui, né? Se a gente multiplicar, dividir o número de ações pelo lucro dela, nos últimos 12 meses, a gente vai ter esse valor de lucro por ação aqui, enfim. É assim que está funcionando. Perceba que nos últimos 3 meses aqui, né, ela teve um lucro que foi negativo, mas muito provavelmente por causa da expansão, né, que ela estava gerando na Picodi, enfim, né, nesse sentido. Uma coisa que vocês vão perceber aqui, eu já estou com os outros dois sites abertos aqui, que também falam sobre a Melius,
E por que eu abri vários sites? Bem, porque nunca se sabe se algum dos sites vai estar com uma informação atrasada, né? Digamos assim. Então, por exemplo, lá, ó, aqui a gente está vendo como 932 o preço por lucro da empresa. Mas aqui nesse outro aqui site, a gente está com o preço por lucro de 880. Então percebam que não se atenham diretamente a esse valor, porque ele pode mudar rapidamente. Se o valor da empresa muda, o preço dela muda, então eu tenho uma variação, né, desse valor aqui em coisa de um dia para o outro, beleza? Mas aqui mostra alguns valores bem parecidos com o que a gente tinha anteriormente, né? E aí eu aconselho você sempre estar procurando informação, né? Que da onde seja a informação, é bom vocês estarem dando uma olhada quando vocês querem investir numa empresa específica, beleza? Um outro site aqui que eu abri rapidamente, eu tinha lembrado dele, né? Que é o site da Suno, muito bom também, tá? Uma coisa interessante desse site aqui específico é que, né? A gente vê os mesmos valores anteriormente, mas perceba que ele tem aqui como se fosse um indicador, né? E perceba que ele fala, né, que esse valor que está vermelho, esse valor está muito alto. O ROI da empresa, né, que é o retorno sobre o patrimônio, ele também fala que tá baixo, né, em comparação a outros. Mas em comparação ao quê? Bem, se você ler aqui, você vai perceber que essa comparação tá com outras empresas do mesmo setor, beleza? Então, assim, isso aqui indica né, como a Melius está sendo vista com relação ao mesmo setor dela, mesmo setor de tecnologia, né, aqui do Brasil. Então a gente tem empresas como a Localweb, a Neogrid, enfim, várias outras. E aí percebam que a Cash 3 está com um valor alto, né, se comparada com essas outras. Uma coisa natural também que tem que ser comentada é que o setor da Melius é um setor de tecnologia, beleza? Então, querendo ou não, esse setor, muitas pessoas têm muita esperança nesse setor para o futuro, tá? E até porque todas as coisas agora, né, são aplicativo, tecnologia, enfim. Logo, esse setor acaba que o preço por lucro dele costuma ser alto mesmo, tá? É coisa de 100 vezes, não é incomum isso aqui acontecer com uma empresa de tecnologia, beleza? E outras coisas também que não são incomuns de acontecer é que as empresas de tecnologia têm geralmente um valor patrimonial baixo, tá? Mas elas conseguem, mesmo com esse patrimônio baixo, né, elas não precisam construir prédios gigantescos, digamos assim, né, não precisam gastar muito com manufatura, né, criação de coisas, mas sim eles precisam gastar muito com mão de obra. Então acaba que eles gastam pouco no final das contas, né, e conseguem ter um lucro bacana. Isso aí são particularidades do setor, beleza? Mas se a gente estiver analisando aqui, ó, tem alguns outros dados aqui que são os mesmos que a gente viu anteriormente, tá? A gente percebe que os valores dela estão um pouco altos, mas como eu disse, isso aí também se deve ao fato do setor que ela está inserida. As pessoas têm muita expectativa sobre a Melius, né, e que isso é uma coisa boa. E aí uma coisa que eu vou estar mostrando aqui agora é diretamente o site da Melius, relação ao setor de relação com investidores, tá? É importante quando você estiver analisando a empresa, você chegue nessa parte do site das empresas, né, de central de resultados, e analise aqui. Aqui a empresa vai estar mostrando um pouco mais sobre o que ela está pensando para o futuro, né? Ela vai estar mostrando algumas informações não triviais que não dá para entender vendo só os números da empresa, beleza? Então aqui eu já abri a apresentação em PDF aqui do segundo trimestre de 2021, beleza? E ela está aqui do lado. Vou estar mostrando ela um pouco. Mas aí eu aconselho, né, que você, investidor da Cash 3, né, que entenda mais sobre, até se cadastre no mailing da Melius para estar por dentro das novidades, né, do que ela está pensando para o futuro. Na central de resultados aqui a gente tem uma quantidade grande de slides, vou passar alguns aqui. Esses aqui mostram muito sobre o número de colaboradores dela crescendo, enfim, a avaliação dela subindo. Isso aqui são coisas importantes, tá, pro futuro de uma empresa, mas no nosso caso aqui eu vou estar entrando diretamente nos valores, que a gente tem um aumento no GMV da empresa, enfim. E aqui embaixo, ó, ela está aumentando a quantidade de usuários que ela tem, beleza? Isso é muito bom. E aqui a gente consegue ver a receita líquida dela, que aumentou, né, consideravelmente até do trimestre passado para esse trimestre. A gente teve um aumento nessa receita. O legal aqui, ó, que dá para ver que ela começou a pegar uma parcela internacional, exatamente pela compra, né, da Picodi. Eles até comentam sobre isso aqui também, então é bom que
a Picodi aqui, né? Eles têm alguns países como prioridade para poder estar atuando, mas eles atuam num território bem extenso, tá vendo? Então isso aqui é muito interessante. O investidor é bom, né, que ele seja por dentro de como a empresa está se portando para o futuro, né? E o que ela está imaginando, digamos assim. Então aqui tem algumas receitas líquidas alcançadas em shoppings, né? Então ela vem aumentando também com relação a esse trimestre de agora. Assim, é um aumento expressivo, né? Mas o principal ponto, né, dela ter caído de valor esses meses aí nossos é exatamente porque a expectativa dela estava muito alta, né? O pessoal começou a pensar, né, esse preço por lucro não está muito alto, não? E aí por isso que eles venderam. Então é bom, né? E tudo se resume a quanto a empresa vale para você no final das contas, tá? Quanto que vale o preço por ação dela. E aí isso aí é uma técnica, né, que chama valuation. Existem várias formas de calcular um valuation de uma empresa, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui uma análise, e eu aconselho também que vocês procurem outras, uma análise do pessoal da XP, tá? Eles analisaram aqui muitos vieses, né, acerca da Melius, especialmente, né, uma análise focada na empresa, e também eles mostram aqui os riscos, né, tudo que vem acontecendo na parcela de mercado que ela tem, né, alguns competidores dela, enfim. E aqui, por final, olha só, o que eles dão como estimativa de preço para a Melius é um valor de R$48 por ação. Então, se a gente for colocar isso no papel, o valor que ela tem hoje, né, tá sendo interessante comprar ela. Perceba que eu estou me baseando aqui, né, no valuation dado pela XP, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento de forma alguma, mas, né, é interessante que vocês notem o que está acontecendo no mercado e enfim, né, oportunidades que podem surgir por um valor que está abaixo do valor esperado para uma ação, beleza? Outra coisa importante aqui, tá? Quando você estiver analisando a informação, é bom sempre você ver a fonte, né, o tempo que ela foi enviada. Então aqui, ó, essa análise é de 14/4. Aqui foi até mostrado, né, que ela foi atualizada hoje, mudou o preço aqui atual da ação, né? Mas percebam que, né, que pode ter mudado alguma coisa nesse tempo aqui. Sempre estejam com isso em mente. Essa análise aqui está bem recente, então, né, fica aí a dica, né? Vou estar colocando essa análise na descrição, e aí, se fizer sentido, se vocês acharem que, né, que a ação ela se mantém nessa análise de abril, então, né, ela está com um preço bem bacana aí, se a gente for comparar R$48 com 32. Então a gente teve a Melius, é uma empresa que vem se consolidando no mercado de cashback, né, e vem apresentando compras que intensificam a internacionalização da empresa. Logo, né, pode ser uma oportunidade. Se você achar que a empresa, né, no horizonte aí de 5 anos ela vai estar crescendo mais, né, esse valor que ela tem hoje pode ser uma oportunidade, sim, né, e ela pode também, você pode também ganhar com a valorização dela por causa da expectativa alta, né, que o mercado brasileiro está tendo com relação aos papéis, beleza? De novo, se vocês gostaram do formato desse vídeo, né, eu espero, né, que vocês deixem sua opinião aí embaixo, compartilhem com amigos se vocês acharem interessante, e peço também um apoio com a inscrição, com o like, enfim. Muito obrigado por tudo e até o próximo.